Boa tarde, tudo bem? Chegamos com o nosso podcast, né? O nosso programa Difusora Show, que é nesse estúdio JL, que está à disposição de toda a comunidade, das cidades do entorno, você do Mato Grosso do Sul, de outra região aqui, próxima a Três Lagoas, principalmente aqui no interior de São Paulo. Você pode estar aqui conosco, gravando seu podcast, ou contando sua história, falando da sua empresa. Nós teremos, assim, o maior prazer, temos o maior prazer de recebê-los aqui com muito carinho. O Grupo Difusora de Comunicações tem à frente Maria Cândida Augusto Lopes. E sempre, né, a gente agradece por essa oportunidade a Deus e as pessoas que nos dão, né, essa possibilidade, no caso a Maria Cândida. Sou muito grata a você, Maria, pela oportunidade de estar voltando aqui a essa empresa que eu amo tanto. E que consolidei, né, comecei e consolidei a minha carreira, a minha caminhada profissional. Hoje é dia de Crislaine Calanca. Ela é professora, servidora pública, psicanalista junguiana e assim agregação e colaboradora daqui do programa. Isso mesmo, nossa parceira. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo, Aurora. O caminhar é o processo da nossa evolução. Às vezes a gente fica um pouco mais acelerado, mas porque os degraus estão mais rápido. E um pouco menos acelerado, porque os degraus estão menos rápido. Então é o equilíbrio. Então, caminhar sempre. Opa! Não importa o tamanho da passada, se grande ou pequena. Exato. É prosseguir. Exato. As portas vão se abrindo. E aí, quando a gente tem essa dinâmica, Aurora, de prosseguir, não é desistir. Porque muitas vezes nós estamos na porta para chegar à nossa graça, né? Naquele momento que a gente persevera tanto. E aí, por um desafio maior, nós paramos na metade do caminho. Porque aí nós olhamos para aquele momento do desafio, nós acolhemos aquela dor do desafio e a gente não quer prosseguir mais, a gente fica estagnado. E fala, né? Isso já é uma passagem aí de uma fé, que quanto mais nós prosseguimos, mais o cosmos, mais o Criador, Deus prospera na nossa vida, porque a gente não desiste da vida. E a vida é para ser vivida e não sobrevivida, não é? Então, para mim, ótimo estar aqui e eu sou muito grata. Nós também adoramos você, Cris. E a gente fala do que hoje? Nós vamos dar a sequência do episódio, né, das feridas emocionais. Falamos da rejeição no episódio passado e hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono. E a ferida do abandono, nós temos uma máscara que usamos, que é a dependência emocional. Não somente ciência, mas também conhecimento, autoconhecimento, amor genuíno e espiritualidade. Quando a máscara do abandono está ativada, nós, no inconsciente coletivo, nós mascaramos isso. Então, nós usamos a máscara da dependência emocional. A dependência emocional, ela pode ser de pessoas, de algo ou de fatos. Então, quando a gente está, né, nesse processo, pode ver que quando a ferida da dependência emocional é aberta aí, nesse momento, a gente se apega em alguma situação. Quando a gente está no processo de desafio, como eu estava dizendo, e a gente está com essa ferida engatilhada, que é a ferida do abandono, a gente se apega em uma situação que, por exemplo, eu trabalho em 3 períodos. Se a minha ferida está engatilhada de uma dependência emocional, eu vou arrumar o 4º, o 5º, o 6º, porque eu vou buscar aquela fuga na dependência emocional. Eu não quero olhar para aquele desafio. Quando nós paramos e olhamos para o desafio constante da dependência emocional, por que nós estamos tendo essa dependência emocional? O que está ocasionando a gente se apegar àquilo, daquele movimento? Isso acontece muito, Aurora, em relacionamentos. Relacionamentos de mãe, relacionamentos de filhos, relacionamentos afetivos. Quando a pessoa está nessa ferida, pode perceber, quando a pessoa termina um relacionamento, não passa nem 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a pessoa já, engatilha outro relacionamento. O que acontece? A dependência emocional ou a ferida da rejeição para não olhar para si. Quando nós olhamos para si e olhamos assim,
olha, mas está acontecendo esse processo na minha vida e vou buscar um auxílio, vou buscar os psicólogos, vou buscar uma terapia holística, vou buscar o que é a minha essência, o que é o auto-amor, o que é esse amor genuíno. Não, porque dói. E quando dói, a pessoa faz assim, ó, tipo, pá, vou seguir adiante e nem olhar para aquilo. E aonde se causa muito mais dependência emocional. Quando há outro exemplo muito claro, que quando família, mãe, pai, e aí o pai ou a mãe tem o processo, porque todos têm, e aí o filho fica aquele movimento que se sente só. Então, ele vai se apegar no quê? O que acontece hoje, muitas vezes, com a geração aí que vem adiante. Se pega em quê? Em jogos, se pega em tecnologia e fica focado, enfornado dentro de quartos, enfornado dentro de jogos. E isso traz uma dependência emocional que a pessoa não vive. Hoje, na educação, Aurora, nós temos a lei do governo federal que é proibido o celular no colégio. Né? Devido ao quê? A essa autenticidade do aluno interagir com aquele movimento. O adolescente, ele fica quase louco na sala de aula, porque a dependência emocional daquele aparelho, de olhar, eles falam assim, tipo, só vou ver a hora, mas não é para ver se tem uma mensagem, para ver se tem uma constância de alguma situação, jogos, interações e tudo mais. Então, isso é muito sério, porque causa consequências na vida do adolescente, na vida adulto e na vida também da melhor idade. Porque hoje eu estava olhando um caso e aí você vê uma pessoa de uma melhor idade com 92 anos, que chegou lá hoje na saúde, muito ativa, muito próspera, assim, de pessoa. E ela falou, enquanto ela estava num processo que ela vivia uma dependência emocional, não que ela se alegra no falecimento do marido, não é isso, mas eu fiquei imaginando, gente, uma relação de 50 anos atrás. Meu Deus do céu, quantas coisas aquela mulher passou. E a autenticidade dela de estar podendo viver o hoje, o agora, dirige, sabe? Tem a vida ativa, pratica esporte, vai em viagens, de excursão. Eu falei, meu Deus, é um exemplo. E esses exemplos, assim, acontecem na nossa vida totalmente quando estamos desapercebidos. Porque quando estamos apercebidos, a gente faz essa ligação, né, Aurora? Então, eu acredito que todo esse processo da dependência emocional, como uma especialista em Jungiana, em arquétipos, conheceis a ti mesmo e conhecereis a verdade. É fato, exato. Então, nós podemos auxiliar isso. E quem não se identifica com a terapia holística, integrativa, energética, que somos nós, terapeutas, procura um psicólogo. Vá no convencional, porque é onde tudo vai abrindo, tudo vai expandindo essa consciência. Então, isso é uma dinâmica muito viável e fundamental. E detalhe, só para finalizar, dá tempo? Fique à vontade. Amém. É porque você dá uma aula, né? É muito interessante assisti-la, né? Ai, Aurora. É algo interessantíssimo. O tamanho da função, Aurora, que essa oportunidade que o Grupo Difusor FM, com parceria da Jovem Pan, pode absorver na minha vida. Eu tenho alguns amigos fora do estado do Mato Grosso do Sul. E eu tenho uma amiga que mora em São Paulo. E dentre a postagem que o Grupo Difusora e que eu repostei, né, devido ao último episódio da Filha do Abandono, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Cris, e ela como uma boa escorpiana, né, muito sigilosa, muito racional, não tem essa procedência muito de fazer movimento. O escorpião, gente, eu tenho um exemplo aqui, claro, na minha frente, ela sempre pisa em solos que é mais aptos e férteis, e quando tem a confiança. Então, quando veio dessa minha amiga, eu falei, Nath, né, falei para ela, eu estou aqui para ser contribuição. E ela disse para mim, falou, Cris, quando você pronunciou sobre a ferida emocional, eu me identifiquei naquele momento. O que deve estar acontecendo, né, com outras pessoas. Exato. Por isso que é importante a gente falar de vários assuntos, né? Até assuntos não muito
trabalhados, né, como é o seu, né, a gente tem dificuldade, né? Fala mais do psicólogo, mas não fala isso muito do terapeuta, né? De vocês, psicanalistas. E é importante abrir espaço. Porque a sociedade, né, que eu digo assim, os padrões, eles preservam por aquilo que é padrões. E quando sai do padrão, a pessoa leva para um lado místico. E, na verdade, o misticismo que acontece é o oculto que está dentro da gente. As pessoas que só rotulam. Mas, quando a gente se tem o conhecimento, o estudo, a ciência e Deus, a gente tem tudo na vida. E mesmo por todas as dificuldades que nós passamos e destinamos, e esses desafios, só crescemos quando o desafio chega. Agora, Cris, você falou da ferida do abandono, mas como tratá-la? Comigo, a gente trata com os arquétipos. Nós temos o lado sombra e o lado luz. Então, devido à numerologia, nós buscamos esse conhecimento, né, esse autoconhecimento do que está dentro de você, do que está dentro do seu arquétipo, do seu inconsciente coletivo, para se tornar consciente. Então, o que eu faço? Através da numerologia, buscamos essa dinâmica do sombra e luz. Todos nós temos isso. Quem nega isso, Aurora, é porque não quer olhar para si mesmo. Isso a gente vai falar depois, porque é um outro episódio. Esse é bastante interessante. Uhum. Ela já falou algumas vezes e a gente sempre quer ouvir novamente, né? Porque você tem um vocabulário muito bom. Consegue se expressar da melhor maneira possível, de fácil entendimento, né? E é bom mexer com profissionais dessa grandeza, Cris. Onde te encontrar? Facebook, Crislaine Calanca. Instagram, crislaine.calanca. WhatsApp, tá lá no link, na bio do Instagram, é 67 99818 9649. Agora, para fechar mesmo, de fato, em que nós, aqui do Grupo Difusoras, temos acrescido assim, na sua vida, principalmente na profissional. Valeu a pena estar aqui? Vale a pena as pessoas estarem aqui com a gente? Aurora, Porque a gente está aqui, né? Claro que a gente se esforça, a gente sabe, né, que pode colaborar, mas o reflexo disso na vida das pessoas. Por isso que eu sempre pergunto. Uhum. E eu vi você dando essa dinâmica para a Maria Cândido, porque foi através dela que vence a abertura e os grandes profissionais do Grupo Difusora e muito mais essa expansão com a Jovem Pan. E isso tem uma contribuição, Aurora, que você não tem a dinâmica. Mesmo no desafio, porque eu recebo alguns directs que é desafiadores quando eles falam. Mas, quando eu olho para aquele desafio que a pessoa está comentando, então eu deixo o vocabulário que a pessoa descreve em oculto, mas eu respondo. Porque a rede social, ela é uma dinamite. E a minha rede social, ela é para ter contribuição. E a partir do momento, Aurora, que o Grupo Difusora, você como uma profissional incrível, excelente, abre esse espaço. O Lucas aqui que edita, tá ficando super bacana, viu, Lucas? Muita gratidão por isso. E a Maria Diogo, junto com a Fran, que edita... Maria Cândido. Isso aí. E a Maria Cândida. Maria... Fala de novo. E a Maria Cândida, dessa profissional incrível, junto com a Fran Rodrigues, né, a gerência, isso tem acrescentado não somente na minha vida, mas como já está chegando numa cidade que é simplesmente a maior da América Latina, São Paulo, capital. O seu trabalho, e o grupo. Nosso trabalho chegando lá. E o grupo. A pessoa civil. Que maravilha, viu, gente? Grupo. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, Cris. Até breve e no próximo episódio estamos juntos. A gente está junto, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.